Então vamos lá, apresentação, tá, pessoal? Então, na história da humanidade, toda e qualquer atividade desenvolvida pelo ser humano, seja esta atividade física ou mental, é considerada trabalho. E a forma como os homens desenvolvem e aprimoram esse trabalho variou no tempo e no espaço. Nessa unidade de aprendizagem, analisaremos como essas mudanças alteraram profundamente as relações de trabalho. Ao final da unidade, espera-se, né, atingir, explicar o desenvolvimento do trabalho dentro da sociedade capitalista, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, relacionar o conceito de trabalho ao conceito de alienação e analisar as transformações do mundo do trabalho, diferenciando o conceito de trabalho do conceito de emprego. Qual é a intenção da matéria, né, pessoal? Eu pulei essa parte e não falei para vocês, né? O que a gente vai estudar nessa matéria? A gente vai entender, né, como as relações de trabalho surgiram, né, como elas se deram através das teorias, né, de alguns pensadores aí, como Taylor, Ford e Toyota, etc. Para entender, né, como isso evoluiu até chegar nos dias de hoje, qual é a diferença entre trabalho e emprego, por exemplo, quais são os direitos garantidos, as leis, né, ou pelo menos como elas surgiram, as primeiras surgiram, essas primeiras garantias, né, e se desenvolveram para chegar nos dias de hoje. Falar um pouquinho sobre conflitos, né, dentro das organizações, a resolução desses conflitos, o que é um conflito, quais são os papéis de cada um, né, dos envolvidos nesses conflitos. Tá? Quando a gente fala conflito, não são só coisas ruins também, tá, pessoal? É uma questão de interesses para que as pessoas possam se desenvolver melhor também dentro das suas atividades, né? Vocês vão ver que tem técnicas para a gente poder lidar com isso, algumas teorias para isso, e quanto mais a gente conhece, melhor essas soluções se dão, né? E a organização ganha com isso, e as pessoas que trabalham nessa organização também ganham com isso. Capitalismo, né, o surgimento do capitalismo movido pelo trabalho, né, porque o trabalho foi a principal ferramenta que acabou originando o capitalismo em si, né, e o interesse do capitalismo em cima do trabalho, né, a troca do trabalho pelo dinheiro, né, e a utilização disso, tá, e assim por diante, tá, essa é a intenção da matéria, vocês entenderem um pouquinho da questão do trabalho. O pessoal que tá fazendo informática, por exemplo, tem muito a dúvida, né, da questão trabalhista, do profissional e sua formação, né? A informática ela é uma profissão não regulamentada, então ela não exige que a pessoa tenha uma formação acadêmica, muitas vezes, para desempenhar tal função, né? Tá lá o seu Bill Gates, lá que criou a Microsoft, sem ter uma formação acadêmica, sem ser graduado, nem nada, né? Ele abandonou a faculdade, aliás, para poder fundar a sua empresa e de tecnologia, né, e ser um milionário. Então, a profissão não diz isso. Diferente de um médico, por exemplo, ele não pode operar se ele não for formado, né, e um psicólogo e etc., né, e outras funções. Tá? E para o pessoal do ADM, né, não tem essa questão da profissão não ser regulamentada, é regulamentada, então tu tem que ter toda a tua formação estruturada, a tua vida acadêmica, a tua vida profissional, tem que ser planejada, né, e tu tem que ter aquele desenvolvimento. No entanto, o interesse maior em cima da cadeira é principalmente em cima dessas técnicas, dessas teorias, né, para saber lidar no seu dia a dia com aquilo que está à sua volta, tanto como empregador quanto empregado, tá? Então vamos nessa. Infográfico. O nosso infográfico ele está focando centralmente, né, nos modelos de Fordismo e Taylorismo e mostrando o que rodeia, né, esses modelos, né? Pagamento de baixos salários surgindo, né, lá no início com o Taylorismo, lá. Baixa qualificação profissional, trabalho repetitivo e desgastante, falta de divisão geral sobre todas as etapas de produção, fragmentação do trabalho. Bom, se a gente for analisar o que está em volta dos modelos aqui, pessoal, a gente começa a pensar assim, ó. Por exemplo, pagamento de baixos salários. Isso é uma coisa de quando começou o formato de trabalho, lá tempos atrás, né? Hoje em dia não é mais assim, o trabalho se desenvolveu. Será? Será que hoje nós também não temos pagamentos de baixos salários? Né? O que é um baixo salário? Né? O salário mínimo é uma referência, né? Um padrão, mas o salário mínimo ele pode ser um salário alto para alguns e pode ser um salário muito baixo para outros, né? Então, é isso que a gente vai estudar, a questão da recompensa pelo trabalho, a remuneração, que eles chamavam, né?
que chamavam de recompensa e que mais tarde veio ganhar esse nome de salário e que se tornou depois uma lei, né, e etc, tá? Porque a gente está começando lá do princípio onde isso não era uma lei ainda, né? A baixa qualificação profissional, né, isso se desenvolveu, hoje o profissional para se colocar no mercado ele tem que ser altamente qualificado, né? Não necessariamente, tá? E também muitas vezes ele acha que ele é altamente qualificado, mas ele pode não ser. Vem a fragmentação do trabalho combinada aqui, né? Hoje é muito comum as pessoas desenvolverem funções específicas no seu trabalho e não o todo. Então ele pode ser muito qualificado para aquela função única, mas não ser qualificado como um todo. Então existe uma balança entre baixa qualificação e fragmentação do trabalho. Claro, aquele profissional que vai vir a se destacar hoje, falando dos dias de hoje, seria aquele que tem uma qualificação mais ampla, né, entre várias áreas, mesmo que ele se desempenhe a função numa empresa numa só. Então ele vai acabar se destacando e mais tarde se desenvolvendo profissionalmente. Ou seja, ele vai estar desfragmentando o seu trabalho, né? O trabalho repetitivo e desgastante, né, hoje, tá cada vez mais comum a dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Então, continuamos nessa. Desde então, mudaram os nomes, entraram leis, alguns formatos, né, apareceram, alguns moldes, e algumas coisas, se a gente for analisar ao pé da letra, a gente acaba ainda desempenhando da mesma forma como era lá no princípio. Claro, com algumas garantias, né, que as leis trouxeram para hoje, mas em questão dessa troca de fazer um trabalho por uma recompensa, às vezes ainda é bem parecido, né? E veio dessa origem de Ford e Taylor. Falta de divisão geral sobre todas as etapas de produção. Então, é mais ou menos sobre isso aqui que a gente vai falar hoje e vai entender, tá? Vamos adiante. O livro. No livro, pessoal, o que eu faço, tá? Eu faço assim, ó. Eu já trago para vocês o livro com alguns destaques. Olha só como fica bacana, ó. Ó, eu já faço um destaque, né, sobre os principais pontos do livro, onde a gente consegue extrair ali o resumo das teorias, né, daí fica mais fácil da gente compreender, tá? Então, a gente começa entendendo o surgimento do modelo de Taylor, né, aonde dentre os seus métodos ele propõe aonde se leva o funcionário ali a trabalhar como uma oportunidade na sua vida, né? Ah, eu tenho um negócio que não era nem considerado um negócio, né? Eu preciso que seja desenvolvida tal atividade e eu vou proporcionar isso para o trabalhador. E não era nem chamado de trabalhador, era empregado. Ó, vem cá, faz isso aqui para mim e em troca de alguma coisa, tá? Então ele deixava clara a importância do controle absoluto do administrador nas atividades. Então o foco era em cima da administração do seu negócio. O funcionário em si, a pessoa que executava, que fazia o trabalho, ele não tinha importância. Né? Ou melhor, ele não era valorizado. Importância ele tinha porque ele precisava do trabalhador para que a coisa acontecesse. Mas ele não era valorizado. O valor estava em cima da administração daquele trabalho. Ou seja, a pessoa que ia determinar o processo todo. A pessoa que dizia como o processo tem que ser feito e passava isso para os trabalhadores. Ó, faça isso dessa maneira. Em troca, havia a recompensa. Né, que muitas vezes não justa. Né? Então, foco na administração, no administrador das atividades operacionais para que o objetivo fosse alcançado. Não importava o conhecimento do trabalhador em determinado processo de produção. Ele devia seguir rigorosamente a técnica imposta pelo empresário, pelo empregador, pelo administrador. E, por sua vez, era o único capaz de realizar esta função gerencial. Por isso, aqueles que tinham grande conhecimento técnico, mas que apenas podiam executar a atividade conforme as regras, apresentavam uma postura de resistência. Essa atitude se devia ao conhecimento de que os trabalhadores tinham do interesse do administrador capitalista pela maximização dos lucros, mesmo que para tal fosse exigida a exploração do trabalho. Além disso, o aumento da produtividade poderia produzir postos de trabalho, e a postura de resistência preservaria os empregos. Tá? Então, o valor fica agregado diante de quem pode comandar e determinar como os processos devem realizar. E quem
quem era contra, né, as pessoas que tinham mais conhecimento técnico e às vezes questionavam esses métodos, elas eram descartadas porque ou elas se tornavam os administradores ou elas não tinham espaço para fazer a execução, né, porque era um trabalho explorado ali, né. O fato de Taylor não se importar com o conhecimento do trabalhador sobre os processos de trabalho espelhava a baixa importância que se tinha sobre a qualidade do trabalho. Assim, o tempo de produção era a maior preocupação que o empresário deveria ter, assim como a capacidade de adaptação do trabalhador em relação à necessidade do bem de capital, em cada etapa do processo produtivo. Já no início do século XX, Henry Ford ficou conhecido pelo aumento da produtividade. O formato do Ford era muito parecido com o do Taylor. Porém, um pouquinho, pessoal. Um pouquinho ficou o áudio aberto aqui. Vini, acho que foi meu celular, desculpa. Não, foi nada. Deu um barulho. Aí. Então, o modelo do Ford, ele era muito parecido com o do Taylor. Porém, o Ford, ele queria otimizar melhor as linhas da produção, para poder focar no aumento de produtividade. Né? Então, ele fez um novo modelo de organização desse processo produtivo, conhecido pela esteira rolante. Esse método permitia que o bem chegasse fixo em cada etapa da linha de produção, de forma automatizada e intensa, o que permitia um grande controle do empresário sobre o tempo de produção em cada etapa do processo produtivo, bem como estimulava a adaptação do trabalhador ao novo ritmo. É bem famoso um vídeo do Charles Chaplin, né, que mostra o modelo de Taylor, Tempos Modernos, o nome do filme. Para quem não viu, é legal, procurem, tem na net aí para vocês verem, tá? Que mostra isso, né? Chaplin, ele é um empregado de uma indústria e ele fica viciado no trabalho pela ação repetitiva, né? Então ele começa a reproduzir isso em tudo, ele começa a ficar alienado de tudo que acontece à sua volta e ele começa a executar tudo através das mesmas tarefas que ele faz no trabalho dele. Daqui a pouco a gente vai falar de alienação, né? E aí vai entrar essa questão que surgiu desde o tempo de Ford, né? Então, os trabalhadores passavam a se especializar em apenas... Posso colaborar um pouquinho? Claro, por favor. Posso colaborar um pouquinho? Claro, por favor. Falando um pouquinho do Taylor? Claro. Tá. Assim, pessoal, na verdade, né, o pessoal da informática já teve essa disciplina, que é Fundamentos da Administração, né? Mas o pessoal da administração já teve, da informática ainda não teve essa disciplina, não faz parte, né, do seu currículo. Mas assim, ó, Taylor foi o primeiro homem, né, a descobrir, bem dizer, a administração, a iniciar a administração, né. E na época as coisas eram muito difíceis, porque o trabalhador, ele não tinha, como é que eu vou dizer, nenhum conhecimento. Muitas vezes ele não tinha nem instrução. Era uma pessoa que veio do campo, né? Então as cidades estavam se formando, as empresas estavam se formando. E o Taylor, ele era um engenheiro mecânico. E ele começou a ver que muitos operários ficavam uns trabalhavam demais enquanto outros descansavam. Não tinha um padrão de trabalho, né? Era meio assim, ó, meio a lagandaia, como se fala, né? E aí, o que aconteceu? O Taylor, vendo tudo isso, ele, por ser engenheiro, né? O engenheiro, ele vai ordenar, ele vai organizar as coisas, ele começou a organizar o sistema fabril na época, né? Então, assim, começou a ver o quanto de tempo que o funcionário perdia para fazer uma atividade, aquela questão de ir lá buscar uma ferramenta e voltar para o posto de trabalho demorava, né? Então, ele começou a organizar tudo isso. Bom, e aí o Vini falou do filme de Charlie Chaplin, né? O Chaplin, vendo tudo isso, né, achou não, ele
fez uma crítica como se o homem fosse uma máquina, que o homem estava sendo tratado como uma máquina. Mas, assim, se não fosse o Taylor, nós, hoje em dia, nós não teríamos o que a gente tem hoje em termos de eficiência, de controle de tempo, né? Controle da atividade, até mesmo os maquinários, né? Depois veio o Ford, né? Veio o Ford, e o Ford foi um grande seguidor do Taylor, né? Um grande seguidor. E o Ford foi um cara, gente, que assim, ó, ele, em pouquíssimo tempo, ele criou uma fortuna. Do nada, bem dizer, ele criou uma fortuna, porque ele seguiu, né? Na época eram os princípios que diziam, né? Princípios, né? E aí ele seguiu os princípios do Taylor e criou uma fortaleza, né? Então, assim, o Chaplin faz uma crítica, lógico, porque as pessoas na época chamavam do homem econômico, que o homem só trabalhava para ganhar dinheiro, sabe? E aí, o Henrique está dizendo, deixa eu ver, Henrique, o que tu vai dizer? O que o Henrique, que crítica o Henrique fez aqui? Não, na verdade, assim, ó, o Chaplin, do nada não é, não, da mão do trabalhador. Na verdade, assim, Luiz, o trabalhador, ele foi aos poucos conseguindo, né, ser beneficiado com o Ford, né? Porque o Ford começou a botar horário de trabalho, coisa que nas outras empresas não tinham. O Ford começou a pagar mais o trabalhador, né? Então, teve um ganho considerável, sabe? E outra coisa, o Ford fez com que os funcionários criassem uma associação com ele, né? E os próprios funcionários compravam os carros, justamente Sim. isso. Posso contribuir? Pode, claro. Tem uma frase famosa do Ford, né? Que o Ford ele influenciou muito dentro do que vem a ser o capitalismo mais tarde, o consumo em massa, né? A produção para como é que a gente chama o querer o bem, né? Esse bem aqui é o melhor que tem no mercado, esse bem aqui ninguém tem, esse produto só nós temos e tal. Ele começou a inserir essa ideia no mercado, sem saber no que isso mais tarde, ou até sabendo, não sei, não tenho certeza dessa informação, mas ele colocou essa ideia no mercado. E tem uma frase famosa dele que fala que todo funcionário dele ganhava muito bem e que poderia comprar qualquer carro do mercado, desde que fosse um Ford. Né? Então ele colocava essa ideia de eu pago o salário para o meu funcionário para ele colocar o salário dele de volta dentro da minha empresa, porque ele vai comprar um produto que ele mesmo está fabricando pela minha empresa, né? E isso contribuiu com esse ganho muito rápido de dinheiro. Ele era muito inteligente. É. Muito inteligente, porque assim, ó, ele reduziu o horário de trabalho do funcionário, ele aumentou os salários para quê? Poxa, se eu tenho tempo, se eu tenho dinheiro, eu vou passear. Vou Para gastar mim passear aqui para preciso de um carro. Né? Então, é uma mente muito inteligente. Ele proporcionou a necessidade, né? Bem por aí. O Bill Gates ele fez isso também, né? Ele criou a necessidade. Então o Bill Gates ele entendeu que os computadores eram fabricados, mas que não tinham programas suficientes para serem utilizados. Eles eram um desperdício, né? Um objeto desperdiçado. Então ele focou em criar a necessidade dos programas, para que as pessoas precisem usar os programas que a Microsoft cria. Uma dependência, né, daquilo. Perfeito. E aí a gente fala para essa turminha que está aí, gente, vocês, através das necessidades de vocês podem criar grandes coisas, grandes inventos, e aí ganhar muita grana, tá? Sim. Então, assim, ó, da necessidade que surgem as inovações. Isso. E às vezes das ideias mais
simples vem as grandes fortunas, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Vamos nessa, tá. Então, é isso, né? A outra coisa, assim, tá, pessoal? Um colega me questionou uma vez aqui, mas o fulano, isso, o que, né, por exemplo, o Taylor, mas o Taylor explorava o funcionário trabalhava que nem um condenado e ganhava muito mal, etc. A gente não coloca aqui o estudo, né, os pensamentos, pessoal, de uma forma assim, esse é o certo, esse é o errado. A gente faz um estudo para entender como isso influencia todo o desenvolvimento das teorias de hoje, né, de como as práticas acontecem hoje, certo? Então, por favor, não entendam que a gente está colocando que é assim que é, certo? Não é isso. A gente está estudando as teorias desses pensadores aqui para entender como se desenvolveram essas práticas, se desenvolveu o trabalho, né, que se desenvolveram essas leis de hoje, essas teorias que tem sobre o trabalho hoje, tá? É essa a colocação assim, que eu queria fazer sobre. Então, o Ford aprimorou o modelo de Taylor, né, trazendo práticas melhores, mais lucrativas, mais organizadas, com menor desperdício. Muitos autores usam muito essa palavra do desperdício, né? Desperdício do tempo e desperdício do equipamento em si. E um outro cara chamado Toyota, né, lá no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, no Japão, trabalhou em cima desses modelos também, né? Ele ficou conhecido com um novo modelo de organização do trabalho na fábrica de Toyota, né? Esse modelo dele trabalha em cima da relação ao sistema de emprego, onde foi criado o emprego vitalício, com o qual o trabalhador teria um vínculo com a empresa ao longo da sua vida, porém, uma questão não constava em nenhum documento informal. Ou seja, até então, a mão de obra ela era substituída muito facilmente, né? Era pela qualidade ou pela quantidade do trabalho que o trabalhador poderia fazer, né? E a partir disso, ele conseguia demonstrar com que quanto mais o funcionário se doasse, né, quanto melhor ele fizesse o trabalho dentro da empresa, isso garantiria uma empresa melhor e por mais tempo ele poderia estar trabalhando ali. As empresas passaram a oferecer a promoção ao trabalhador por tempo de serviço. Então, quanto mais tempo ele ficasse trabalhando bem dentro da empresa, melhor era para ele, porque ele era recompensado por isso também. O trabalhador que era admitido recebia um determinado cargo e não mais um posto de trabalho. E muitas vezes ele passava a ser responsável por parte daquela administração, por parte daquele processo administrativo, podendo passar o seu conhecimento ou as formas de fazer para outros trabalhadores também. E o seu salário variava conforme o grau da importância do seu cargo, né? Foi adotado o sistema de organização e gestão do trabalho, chamado just in time, ou seja, a produção em tempo certo e na quantidade determinada, para não desperdiçar, né, material com estoque parado e etc. Foi criado o Kanban, termo japonês que significa placa, cartão ou senha, que apresentava informações visuais em relação à necessidade de reposição de peças ou de materiais de estoque, né? Então, eles conseguiam fazer ali a administração das quantidades de produção através das sinalizações. Uma questão muito importante que via modificar a forma de enxergar o trabalhador foi a implementação do sistema de qualidade, que ocorreu no sentido de promover o envolvimento dos trabalhadores para a melhoria da produção. Então, o trabalhador entendia que quanto melhor era o produto que ele fazia, maior era a credibilidade desse produto no mercado, melhores eram as vendas, isso contribuía com a imagem da empresa e contribuía com o bem-estar dele na empresa, com suas promoções, com seus cargos e com o seu tempo de trabalho. O trabalho em equipe recebeu grande atenção, grupos de trabalhadores polivalentes desempenhavam múltiplas funções, e não mais só cada um fazendo uma única função. Então, aqui começa a entrar um interesse maior pela capacidade técnica também do trabalhador. Quanto ao sistema de representação sindical, cada sindicato representante das respectivas empresas passou a ser integrado à política de gestão do trabalho, de modo a minimizar as lutas sindicais que ocorreram a partir da primeira metade de 1950. Os sindicatos passaram a ser incorporados às empresas, transmitindo ao trabalhador a importância que as organizações davam à sua ascensão na vida profissional.
aqui começa a aparecer a questão dos sindicatos vinculados diretamente às empresas e aos interesses diretos dos trabalhadores, o que mais lá na frente a gente vai ver, pessoal, que acaba contribuindo para as leis, né? Onde vai surgir aqui no Brasil a CLT e a própria Constituição trazendo algumas garantias para o trabalhador. Isso começa, né, a aparecer diante da organização de alguns sindicatos. O sistema de relação interempresas se refere às relações entre grandes, médias e pequenas empresas, mesmo que por meio de uma forma bastante hierarquizada, em que as últimas assumiram uma posição de subordinação. No entanto, a subcontratação de empresas menores para a realização de determinadas atividades foi fundamental para o modelo da produção do toyotismo, e que hoje a gente pratica na forma da terceirização, né? A gente contrata empresas terceirizadas, às vezes, para minimizar custo de longo prazo, principalmente dentro de algumas empresas maiores, tá? Ou maiores também não é o termo mais correto, né? Empresas menores também fazem terceirização entre elas para reduzir a questão de, né, tu ter um empregado que vai trabalhar só um mês por ano dentro daquela empresa. Então tu terceiriza e executa aquela função lá, fica mais otimizado, né? E passou a ser utilizado, então, em paralelo ao modelo fordista. Então, Taylor deu a ideia inicial, né, do modelo de trabalho, Ford aprimorou o modelo, né, e o Toyota, ele manteve os modelos, mas ele criou essas diferenças trabalhando em paralelo, né, e sempre fazendo um comparativo para ver o que ele podia aprimorar dentro do modelo que ele pensava de maneira diferente. Maior participação do trabalhador no processo produtivo em relação ao seu conhecimento e a sua capacidade de iniciativa. Então aqui, se a gente for comparar, né, com o Taylor, ele é totalmente oposto, né, porque o Taylor ele não foca na questão do conhecimento técnico, da iniciativa, da independência do seu trabalhador, do seu funcionário. O Toyota já aposta muito mais nisso. Porém, é um modelo que foi originado do outro, não tem como dizer que não é a mesma coisa. É a mesma coisa, porém com suas características, com suas modificações, e como o próprio texto cita, né, trabalhando em paralelo, e não substituindo um pelo outro, tentando melhorar o que um já tinha, mas não abandonando ele por completo. Vini, no modelo Toyota, né, com o Taishi Ono, né, que foi o grande protagonista, é a questão muito cultural, né? Isto. Os japoneses têm uma questão de cultura, do aprendizado, né? As empresas... Então, isso que faz diferir do Taylor. Uhum. As empresas asiáticas têm aquela cultura milenar, né, aquela cultura de passar de uma geração para outra, né, o mesmo emprego, né, a mesma vaga, a mesma empresa. Então, isso contribui muito para o modelo que ele acabou criando também, né? Quanto à alienação, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre trabalho versus alienação, né? Eu destaco aqui um pensamento de Marx, né? Então, o pensador alemão Marx, ele utilizava a questão da alienação em sua obra O Capital, aplicando-a à noção de trabalho. Para sua sobrevivência, os homens ofereciam no mercado a sua força de trabalho, submetendo-se aos processos padronizados e limitando os seus pensamentos. A consequência era a divisão de classes e desigualdades sociais. Daí a necessidade do ser humano de examinar a realidade do que o cerca, emancipar o seu pensamento, consciência e subjetividade. Ou seja, com o início lá do modelo dado por Taylor, as pessoas elas não pensavam em trabalhar para ganhar dinheiro e poder administrar como iam gastar o seu dinheiro, né, em lazer, em alimentação, etc. Não tinha esse espaço, até pelo tempo que elas tinham que trabalhar, elas passavam a maior parte do tempo trabalhando, né? Então, quando o Ford entrou e modificou esse processo e começou a botar mais poder aquisitivo financeiro na mão desses trabalhadores com menor carga de trabalho, eles começaram a mudar isso, né? Eles começaram a deixar de ser alienados e entender que quanto mais e melhor eles trabalhassem, ou não mais em quantidade, mas quanto melhor eles trabalhassem, mais qualidade de trabalho, mais eles conseguiriam se organizar
para colocar essa energia de trabalho em outras coisas, né? Em ter um conforto melhor dentro da sua casa, com outros produtos, em poder aproveitar mais o tempo com a sua família em entretenimento e outras coisas, né? Então, essa é a relação que a gente faz entre a alienação do trabalho, né? Que quanto mais tu precisa te esforçar no teu trabalho com menos recompensa, mais alienado tu fica, né? E mais tu vai precisar trabalhar, porque tu vai estar praticamente trabalhando para sobreviver, né? E aí não sobra tempo para as outras coisas que tu precisa, que a gente mais fala das garantias um pouquinho mais à frente, tá ali dentro do conteúdo de ética, se não me engano, pessoal, que eu acho que eu nem vou conseguir para hoje, porque não já estou estourando o meu tempo ali, eu deixo ética para falar amanhã, né, que são os direitos, né, que a pessoa tem garantidos pela própria Constituição, tá? Então vamos falar um pouquinho então de trabalho versus emprego, que tem uma diferença, né, pessoal? Tá trabalhando? Tô. Tá empregado? Tô. Tem diferença. A ideia de que a educação poderia influenciar tanto no desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento do próprio indivíduo se disseminou. A educação se tornou sinônimo de valorização do próprio indivíduo, na mesma lógica em que se valoriza o capital. Assim sendo o fator econômico fundamental para o desenvolvimento, os investimentos em educação passaram a ser considerados como um dos critérios do investimento capitalista. Junto à valorização do nível institucional do indivíduo, as exigências do trabalhador passaram a ser cada vez maiores e o fortalecimento do poder sindical contribuiu para que isso acontecesse. No Brasil, essa questão se destacou ao longo dos anos 80, em meio ao processo de democratização da economia. Segundo Paulo Paim, deputado constituinte na época, a resistência por parte do empresariado se devia ao temor de que os benefícios trabalhistas pudessem inviabilizar o crescimento econômico do país. O resultado dessa luta foi a inclusão de direitos inéditos dos trabalhadores na Constituição de 1988. Esse documento foi um grande passo para a criação de direitos e garantias essenciais para a classe trabalhadora. Passaram a ser incorporados definitivamente no cotidiano das relações formais de trabalho como licença maternidade, licença paternidade, redução da jornada de trabalho de 48 horas semanais para 44, autonomia sindical, direito ao 13º salário, direito ao aviso prévio, direito de greve para trabalhadores da iniciativa privada do setor público, mecanismos contra a demissão arbitrária e contra a redução do salário e liberdade de organização sindical. Então, até então, isso podia existir de maneira informal, mas não era garantido, né, pessoal? Então, através dessa Constituição, houve, né, essas modificações garantindo isso como um direito do cidadão, do trabalhador, né? Essas relações formais se referem ao trabalhador que possui algum vínculo empregatício, ou seja, o emprego com carteira assinada através do regime de consolidação das leis, chamado de CLT. O que não apresentava vínculo empregatício não se enquadra nas relações de emprego, mas sim nas relações de trabalho. Verifica-se assim que existe uma diferença entre os termos trabalho e emprego. Então, o trabalho, ele não garante, né? Não tem essas garantias, ele não se enquadra, até por não ter um documento ou um vínculo, né, original para isso. E o emprego, sim, o emprego garante, então, esses direitos, né? O que sofreu uma modificação há bem pouco tempo, né, professor, se puder contribuir, porque nessa parte eu não estou totalmente atualizado. Eu sei que a CLT em si, né, ela tem aí com essa nova reforma trabalhista algumas diferenças, que até alguns desses primeiros direitos que eu citei já não se fazem mais presentes, se eu não me engano, né? Ele misturou muito essa nova reforma aqui, também, né? A questão também, quem foi muito beneficiado foi o empregado doméstico, né? Sim. Eles visaram muito mais o empregado doméstico. Sim. Né? Que se encaixava como trabalho, né? Muitos não tinham nem o vínculo empregatício, né? Não tinham vínculo. Né? Então, assim, ó, né, nessa reforma, bem mais beneficiado foi o trabalhador doméstico, né, que teve, sim, os seus direitos garantidos, né? Sim. Porque até então os demais
até tinham, né, fundo de garantia, né, férias de 30 dias, coisa que o trabalhador doméstico, na época, tinha 10 dias, no máximo 15 ou 20, né, então, nessa reforma é que houve, né, essa melhoria. Também já tem um trâmite de nova reforma, né, e se acha assim, ó, eu particularmente acho que vai ter uma reforma bem significativa após a pandemia. Sim. Com redução do horário de trabalho. Tipo, de 8 horas, 9 horas, 44 horas semanais, vão reduzir bastante e pode o trabalhador ter vários trabalhos, não só numa instituição, como já é nos Estados Unidos, né? Sim, sim. E, então, acho que tem uma reforma bem grande vindo aí. Até para conseguir manter o trabalho para todo mundo. Sim. Senão, muita gente desempregada. Né? É uma divisão de horas, ficaria, né? Mais ou menos isso. Reduz a quantidade de horas para um empregado, mas aí tu vai ter dois que fariam aquele total de horas ao invés de um só. Distribui mais, né? Distribui mais. É isso aí. Tá. Então, pessoal, aqui eu chego ao final do nosso texto da unidade, tá? Como eu comentei, de virtude do nosso horário também, que nessa primeira aula eu dou algumas instruções sobre as avaliações e tudo mais. Eu não vou entrar em ética, tá? Eu vou passar ética aqui para a aula 2, a gente fala sobre ética amanhã. Hoje eu vou deixar só as transformações do mundo do trabalho, tá? Deixei um arquivo aqui do Word para vocês, ó. Deixa eu só mostrar rapidinho, que é um resumo, tá? De tudo isso que a gente viu hoje, dos modelos, né? Ó, falando sobre as principais características do Taylorismo. Isso eu peguei do texto aqui, né? Copiei, colei do texto mesmo, em formas de tópicos, tá? Do Fordismo e do Toyotismo. Tá? Isso aqui ajuda também vocês na elaboração do exercício ali das perguntinhas que a gente tem para responder. Joia? Ok, pessoal?